Ana acordou sobressaltada com o som de batidas violentas na porta do apartamento. Era meia-noite em Lisboa e o eco das pancadas reverberava pelo corredor escuro. Quando abriu a porta, encontrou sua irmã Maria, com os olhos inchados de lágrimas, segurando uma mala velha e desgastada. Ana, eu não aguento mais. Ele descobriu tudo sobre você e agora quer que eu escolha, ou a família ou você, disse Maria, caindo nos braços da irmã. Ana, ainda atordoada, puxou-a para dentro, fechando a porta atrás delas. Aquela noite marcaria o início de uma tormenta que abalaria suas vidas para sempre. No dia seguinte, sentadas à mesa da cozinha sob a luz fraca da manhã, Maria contou tudo. Seu marido, João, um homem conservador e devoto católico, havia encontrado cartas antigas de Ana para uma ex-namorada. Ele disse que você é uma aberração, que isso é pecado, e que se eu continuar te defendendo, ele me deixa e leva as crianças, soluçou Maria. Ana sentiu um aperto no peito. Aos 35 anos, ela havia lutado tanto para aceitar sua sexualidade, mas a sociedade portuguesa, ainda impregnada de tradições, não facilitava. Lisboa, com suas ruas pitorescas e azulejos coloridos, escondia uma camada de julgamento silencioso que sufocava quem ousava ser diferente. Ana lembrou-se da infância em Porto, onde as duas irmãs cresciam inseparáveis. Maria, a mais velha por 2 anos, sempre a protegia dos valentões da escola. Ninguém mexe com a minha mana, dizia ela, com punhos cerrados. Mas agora, aos 37 anos, Maria estava casada há 15, com 2 filhos, Pedro, de 12, e Clara, de 8. João era um engenheiro bem-sucedido, frequentador assíduo da igreja, e via a homossexualidade como uma ameaça à moral familiar. Ana, por outro lado, vivia sozinha em um pequeno apartamento em Alfama, trabalhando como professora de literatura em uma escola secundária. Sua vida era discreta, mas solitária, após o fim de um relacionamento conturbado com Sofia, uma artista que conhecera em uma galeria de arte. Eu sempre te defendi, Ana. Lembra quando mamãe descobriu e te expulsou de casa aos 18? Eu fui a única que ficou do teu lado, brigando com ela por meses, disse Maria, limpando as lágrimas. Ana assentiu, mas uma dúvida surgiu em sua mente. Por que Maria nunca confrontara João abertamente? Por que permitira que o preconceito dele crescesse ao ponto de um ultimato? E agora? O que você vai fazer? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Maria hesitou, olhando para o chão. Eu não sei. As crianças precisam de um pai. E eu amo João, apesar de tudo. Ana sentiu uma pontada de traição. Sua irmã, outrora sua defensora, agora ponderava abandoná-la para preservar uma vida normal. Os dias seguintes foram um turbilhão. Maria ficou no apartamento de Ana, mas as ligações de João não paravam. Ele exigia que ela voltasse, prometendo perdoar se ela cortasse contato com Ana. É para o bem da família, repetia ele. Ana, vendo o sofrimento da irmã, tentou convencê-la a ficar. Maria, você não pode deixar que ele controle sua vida assim. Eu sou sua família também. Mas Maria balançava, dividida entre o amor fraterno e o medo de perder tudo. Uma noite, enquanto Ana preparava o jantar, Maria confessou: eu tenho medo, Ana. A sociedade aqui em Portugal ainda nos julga. Se eu te apoiar abertamente, o que vão dizer na igreja? Nos vizinhos? E as crianças? Pedro já houve comentários na escola. Ana decidiu agir. Ela marcou um encontro com Sofia, sua ex, que agora vivia em Sintra, para desabafar. Sofia, com 32 anos, era uma pintora talentosa, com cabelos loiros curtos e um sorriso que iluminava qualquer quarto. Elas haviam-se separado há 2 anos por causa das pressões externas. Sofia queria assumir o relacionamento publicamente, mas Ana temia as repercussões na carreira e na família. Você precisa lutar, Ana. Não deixe que o preconceito de João destrua vocês duas, disse Sofia, segurando sua mão em um café à beira do Tejo. Ana sentiu um calor familiar, mas reprimiu. Não era hora para reavivar velhas chamas. De volta ao apartamento, Ana encontrou Maria embalando suas coisas. Eu vou voltar, Ana. Pelo menos por enquanto.
Talvez eu consiga convencê-lo. Ana explodiu. Convencê-lo? Ele te deu um ultimato. Isso é abuso emocional. Maria chorou, mas partiu mesmo assim, deixando Ana sozinha com uma ferida aberta. Aquela decisão de Maria foi o primeiro golpe, mas não o último. Ana começou a questionar tudo: sua identidade, sua família, sua vida em uma sociedade que pregava tolerância mas praticava exclusão. Semanas se passaram e o contato entre as irmãs diminuiu. Ana mergulhou no trabalho, lecionando sobre autores como Fernando Pessoa, cujas palavras sobre identidade ecoavam em sua alma. Mas o isolamento pesava. Ela começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, onde conheceu outras mulheres como ela, lutando contra o estigma. Uma delas, Rita, uma advogada de 40 anos, compartilhou histórias semelhantes: famílias divididas, empregos perdidos. O problema não é só o preconceito, é o silêncio dos que deviam nos defender, disse Rita. Um dia, Ana recebeu uma ligação inesperada de Pedro, o sobrinho. Tia Ana, o pai está brigando com a mãe por causa de você. Ele diz que você é doente. Ana gelou. Aos 12 anos, Pedro estava no meio do fogo cruzado. Ela marcou um encontro secreto com ele em um parque, longe dos olhos de João. Sua mãe me ama, Pedro, mas tem medo, explicou Ana. Pedro, com olhos curiosos, perguntou: Tia, o que é ser lésbica? Ana explicou com cuidado, enfatizando o amor. Mas aquilo plantou uma semente em Pedro, que começou a questionar os valores do pai. Enquanto isso, Maria lutava em casa. João impôs regras: nada de menções a Ana, nada de visitas. Mas Maria sentia falta da irmã. Em uma discussão acalorada, ela confrontou João: Você está-me forçando a escolher entre sangue e casamento. Isso é justo? João rebateu: justo é proteger nossas crianças de influências ruins. Maria sentiu o peso da tradição católica, que via o casamento como sagrado, mas começava a duvidar. Seus amigos da igreja aconselhavam a obedecer, mas seu coração gritava o contrário. Ana, por sua vez, reconectou-se com Sofia. Elas se encontraram em uma exposição de arte em Belém, onde Sofia expunha quadros sobre identidade feminina. Eu nunca parei de te amar, Ana, confessou Sofia. Ana hesitou, mas cedeu a um beijo tímido. Era o início de uma reconciliação, mas com o fantasma da família pairando. O conflito escalou quando João descobriu que Maria havia mandado dinheiro para Ana em segredo. Ele explodiu, ameaçando divórcio. Maria, pela primeira vez, rebateu: se você me deixar por causa da minha irmã, então você nunca me amou de verdade. Mas João foi embora, levando as crianças para a casa dos pais dele em Braga. Maria ficou destruída, sozinha em casa, questionando se havia feito a escolha certa ao voltar. Ana correu para apoiar a irmã. Juntas, elas choraram, mas Ana viu uma mudança em Maria. Eu errei, Ana. Eu te abandonei quando você mais precisava. Era o começo de uma aliança renovada, mas o preço era alto, a família despedaçada. Meses após a separação, Maria mudou-se para o apartamento de Ana em Lisboa. A vida das duas irmãs agora era uma luta diária contra o vazio deixado pelas crianças. João havia conseguido a guarda temporária, alegando que Maria era instável por apoiar comportamentos imorais. O tribunal em Portugal, embora progressista em leis LGBT, ainda pesava tradições em casos familiares. Maria contratou um advogado, mas as audiências eram exaustivas, cheias de acusações veladas de João sobre a influência de Ana nas crianças. Ana, vendo o sofrimento da irmã, sentiu culpa. Se eu não fosse assim, nada disso teria acontecido, desabafou uma noite. Maria abraçou: não diga isso. Você é quem é e eu te amo por isso. O problema é o mundo, não você. Mas internamente, Maria lutava com dúvidas. Crescer em uma família católica fazia questionar: era certo priorizar a irmã sobre os filhos? A sociedade portuguesa, com sua mistura de modernidade e conservadorismo, ampliava esses conflitos. Em cafés de Lisboa, ouvia-se debates sobre direitos LGBT, mas em lares como o dela, o preconceito persistia. Sofia tornou-se um pilar para Ana.
Elas reataram o relacionamento, agora mais forte. Sofia, vivendo em um estúdio em Sintra, convidava Ana para fins de semana longe da cidade. Aqui podemos ser nós mesmas, dizia Sofia, enquanto passeavam pelos jardins do Palácio da Pena. Ana se abria sobre o passado. Minha mãe me expulsou porque eu amava uma garota na faculdade. Maria me ajudou a me reerguer, mas agora ela paga o preço. Sofia, que viera de uma família liberal, incentivava: vocês precisam lutar juntas. Mostra Pedro e Clara que o amor não tem gênero. Pedro, morando com o pai em Braga, começava a rebelar-se. Aos 12 anos, ele pesquisava secretamente sobre a homossexualidade no tablet da escola. Pai, por que a tia Ana é ruim? Perguntou um dia. João, irritado, respondeu: porque a Bíblia diz que é pecado. Mas Pedro duvidava. Ele ligava para a mãe às escondidas, contando sobre a rigidez do pai. Mãe, eu sinto sua falta. E da tia também. Maria chorava ao telefone, prometendo lutar pela guarda. Clara, a caçula, sofria mais. Aos 8 anos, ela não entendia porque a família se separara. É por causa da tia Ana? Perguntou a João. Ele assentiu, plantando sementes de confusão na menina. Maria, em visitas supervisionadas, tentava explicar: a tia ama diferente, mas é amor mesmo assim. Mas Clara voltava confusa, e quando as palavras do pai? Ana decidiu intervir. Ela escreveu uma carta para João apelando à razão: eu não escolhi ser assim, mas escolho amar minha família. Por favor, pare de usar as crianças como arma. João ignorou, mas a carta chegou a Pedro, que a leu escondido. Aquilo o impactou. Ele começou a defender a tia em discussões familiares, confrontando o avô paterno, um homem idoso e tradicional. O mundo mudou. Em Portugal, gays podem casar desde 2010. O avô rebateu: leis mudam, mas Deus não. Enquanto isso, Maria enfrentava pressão social. Amigas da igreja evitavam, sussurrando sobre a irmã pecadora. No trabalho, como enfermeira em um hospital de Lisboa, ouvia comentários: como você apoia isso? E suas crianças? Maria respondia com firmeza, mas internamente desmoronava. Uma noite, ela confessou a Ana: às vezes penso se vale a pena. Perdi tudo por você. Ana sentiu o golpe: então me culpa? Maria negou, mas a tensão crescia. Sofia sugeriu terapia. Ana e Maria começaram sessões com uma psicóloga especializada em famílias LGBT. Vocês estão lidando com trauma geracional, disse a terapeuta. Ana explorou sua insegurança: sempre me senti errada. Maria admitiu: eu defendi você, mas no fundo tinha medo de ser associada. As sessões ajudavam, mas o processo era doloroso, revelando camadas de ressentimento. O clímax veio em uma audiência judicial. João testemunhou: minha ex-mulher prioriza a irmã lésbica sobre os filhos. Isso é instável. Maria rebateu: eu priorizo o amor e a verdade. Você ensina preconceito às crianças. O juiz, uma mulher progressista, ouviu depoimentos. Pedro, chamado a testemunhar, surpreendeu: eu quero morar com a mãe e a tia. O pai é quem me faz odiar. O tribunal concedeu guarda compartilhada, mas João apelou, prolongando a agonia. Ana e Sofia celebraram a vitória parcial com um jantar romântico em um restaurante à beira-mar em Cascais. Estamos construindo algo real, disse Sofia. Ana sorriu, mas preocupava-se com Maria, que ainda lutava. Ela sacrificou tanto. E se ela se arrepender? Dias depois, uma traição veio à tona. Maria, pressionada por João em uma ligação, admitiu ter considerado voltar para ele se Ana mudasse. Ana ouviu por acidente e confrontou-a: você ainda acha que eu posso mudar? Maria chorou: não, mas o desespero me faz duvidar. A briga foi feroz, com acusações voando. Ana sentiu-se traída novamente, questionando se o laço fraterno era genuíno. A reconciliação entre Ana e Maria foi lenta e dolorosa.
Após a briga, elas passaram dias sem se falar, cada uma lidando com suas feridas. Ana encontrou refúgio em Sofia, que a levava para caminhadas nas colinas de Sintra, onde o ar fresco limpava a mente. Você não pode carregar o mundo nas costas, Ana. Maria tem seus próprios demónios, dizia Sofia. Ana assentia, mas o peso da culpa persistia. Ela se perguntava se sua sexualidade era o catalisador de todo o caos e quando os preconceitos internalizados que a sociedade portuguesa lhe impusera. Maria, sozinha no apartamento, refletia sobre suas escolhas. Ela visitava as crianças em Braga nos fins de semana, mas João envenenava as mentes delas. Clara, influenciada, disse uma vez: "Papai diz que tia Ana é má." Maria corrigiu: "Não, amor. Tia Ana é corajosa." Mas o dano estava feito. Maria começou a participar de grupos de apoio para familiares de LGBT em uma associação em Lisboa. Lá ouviu histórias semelhantes, pais rejeitando filhos, cônjuges abandonando por medo social. "O estigma mata mais que o silêncio", disse uma facilitadora. Pedro, crescendo rápido, tornava-se um aliado inesperado. Ele pesquisava sobre direitos LGBT e confrontava o pai. "Em Portugal, há orgulho gay em Lisboa todo ano. Por que você odeia tanto?" João, frustrado, punia-o com restrições, mas Pedro persistia, mandando mensagens secretas para Ana: "Tia, eu te apoio." Aquilo aquecia o coração de Ana, mas também a aterrorizava, e se João descobrisse e usasse contra elas no tribunal? O conflito familiar escalou quando a mãe das irmãs, Dona Isabel, reapareceu. Aos 65 anos, vivendo em Porto, ela ligou para Maria: "Ouvi sobre o divórcio. É por causa da Ana, não é?" "Eu avisei." Maria defendeu: "Mãe, você expulsou. Agora quer julgar?" Dona Isabel, viúva e devota, insistia: "A Igreja ensina que isso é errado." "Volte para João." Maria desligou, mas as palavras ecoavam, revivendo memórias de rejeição. Ana decidiu confrontar a mãe. Elas se encontraram em um café em Porto, após anos de silêncio. "Mãe, por que me odeia tanto?" perguntou Ana. Dona Isabel chorou: "Não odeio. Tenho medo pela sua alma." Ana rebateu: "Minha alma está bem. É o seu preconceito que dói." A conversa terminou em impasse, mas plantou dúvida em Dona Isabel, que começou a questionar suas crenças. Enquanto isso, Sofia propôs casamento a Ana, em um piquenique romântico nas praias da Costa da Caparica. "Vamos mostrar ao mundo que nosso amor é válido." Ana aceitou, mas com reservas. "E a família?" Sofia sorriu: "Eles vão se adaptar." O noivado trouxe alegria, mas também tensão. Maria, ao saber, reagiu ambivalente: "Feliz por você, mas e as crianças? João usará isso contra mim." Ana sentiu o egoísmo: "Minha felicidade importa também." A alta tensão veio em uma reunião familiar forçada pelo tribunal. João, Maria, Ana e as crianças se reuniram com um mediador. João atacou: "Ana está influenciando todos. Agora vai casar com uma mulher?" Pedro defendeu: "E daí? Amor é amor." Clara, confusa, chorou. Maria, dividida, tentou mediar: "Parem de brigar." Mas João saiu furioso, ameaçando cortar suporte financeiro. Ana, abalada, questionou sua decisão. Em uma sessão de terapia, desabafou: "Estou destruindo a vida da Maria." A terapeuta respondeu: "Não, você está lutando pela autenticidade. O custo é alto, mas necessário." Sofia apoiava, mas Ana via rachaduras. Sofia queria uma vida aberta, enquanto Ana temia mais rejeição. Meses depois, Pedro fugiu de Braga para Lisboa, aparecendo na porta de Ana. "Não aguento mais o pai." Ana o abrigou, mas chamou Maria. João acusou sequestro, levando a polícia ao apartamento. A cena foi caótica: João gritando, Maria defendendo, Pedro chorando. O incidente foi resolvido, mas danificou a guarda compartilhada. Maria, exausta, confrontou Ana: "Veja o que sua teimosia causa."
Ana rebateu: minha teimosia? É a sua indecisão que nos mata. A briga revelou verdades profundas. Maria invejava a liberdade de Ana, enquanto Ana ressentia a normalidade de Maria. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, mas novas surgiram. Pedro, agora morando parcialmente com Maria e Ana, adaptava-se à nova realidade. Aos 13 anos, ele participava de eventos LGBT com a tia, aprendendo sobre diversidade. Tia, eu acho que sou bi, confidenciou um dia. Ana o apoiou: seja quem for, eu te amo. Mas aquilo aterrorizou Maria: e se for influência sua? Ana rebateu: influência? É genética ou ambiente, mas não culpa. João, perdendo controle, intensificou ataques. Ele espalhou rumores na comunidade de Braga, chamando Ana de perversora. A notícia chegou à escola de Ana em Lisboa, onde pais conservadores reclamaram. O diretor a chamou: precisamos ser discretos. Ana sentiu a pressão profissional, questionando se valia lutar. Sofia, planejando casamento, insistia em convidar a família. Inclua Dona Isabel. Ana relutou, mas enviou o convite. Dona Isabel respondeu: vou, mas rezo por você. Maria aceitou, mas com reservas: João ficará furioso. Clara, agora 9 anos, animou-se: vai ter bolo? O casamento ocorreu em uma pequena capela laica em Lisboa, com vistas para o Tejo. Ana, em um vestido simples, e Sofia, radiante, trocaram votos. Eu te escolho, apesar de tudo, disse Ana. Amigos LGBT aplaudiram, mas a ausência de João pairava. Pedro foi padrinho, orgulhoso. Maria chorou de emoção mista. Pós-casamento, o backlash veio. João usou fotos do evento para apelar à guarda total, ambiente e moral. O tribunal ouviu, mas o juiz decidiu pela guarda compartilhada, citando progresso social em Portugal. João, derrotado, distanciou-se mais. Maria, vendo a felicidade de Ana, começou a reconstruir sua vida. Ela namorou um homem liberal, Rui, que aceitava Ana. Ele entende, contou a Ana. Mas internamente, Maria lutava com ciúmes, porque Ana tinha amor enquanto ela perdera tudo. Anos passaram. Pedro, aos 16, tornou-se ativista, participando de marchas do orgulho. Clara, aos 12, aceitava a tia. Dona Isabel, envelhecendo, suavizou: eu errei, filhas. Mas João permanecia amargo, vendo os filhos raramente. Ana e Sofia adotaram uma criança, uma menina chamada Lia, trazendo nova alegria. Mas o passado assombrava. Maria, em uma crise, confessou: às vezes penso que se eu não te defendesse, ainda estaria com João. Ana, magoada, rebateu: então me arrepende? Maria negou, mas a dúvida persistia. O ponto de virada veio quando Pedro, agora adulto aos 18, confrontou o pai: você destruiu nossa família por preconceito. João, solitário, admitiu: eu tinha medo. Pedro revelou a Ana: pai pediu perdão, mas tarde demais. Com o tempo, as irmãs encontraram uma paz frágil. Ana, aos 40, vivia feliz com Sofia e Lia em uma casa em Sintra. Maria, aos 42, casou-se com Rui e reconquistou estabilidade. As crianças, agora jovens, visitavam livremente. Pedro estudava Direito em Lisboa, focando em direitos LGBT. Clara, aos 14, explorava sua identidade sem medo. Mas o passado ecoava. Em uma reunião familiar, Dona Isabel, aos 70, pediu perdão: eu fui cega. Ana perdoou, mas as cicatrizes permaneciam. João, isolado, morreu de um infarto aos 55, deixando um vazio. No funeral, Maria chorou: ele era bom, mas perdido. Pedro revelou uma carta de João: eu errei com Ana. Digam que sinto muito. Aquela revelação uniu a família. Ana refletiu sobre as escolhas, o preço da autenticidade versus o conforto da conformidade. Maria admitiu: eu te abandonei emocionalmente, mesmo defendendo. Ana respondeu: e eu te forcei a escolher.
Elas se abraçaram, reconhecendo os danos mútuos. Sofia, sempre o equilíbrio, disse: o amor vence, mas com custo. Lia, crescendo em um mundo mais tolerante, representava esperança. No fim, a jornada destacou as batalhas internas, o conflito entre tradição e progresso em Portugal, o peso da família, o estigma social. Mas surge a pergunta: foi certo Maria priorizar a irmã sobre o casamento, ou o sacrifício foi em vão?